você vai fugir da presença do Senhor? Se Ele te chamou, então Ele te predestinou. E se Ele nos predestinou, então Ele nos viu. Verdade. E se Ele nos viu, Ele nos capacita. Se Ele nos capacita, Ele te dá coragem. Aleluia, Deus. Vem a adversidade da vida, ela vem para te aperfeiçoar. Ela vem para te estruturar na posição que Ele tem te chamado. Você pode ir aonde você for, mas não tem para onde fugir da presença de Deus. Um homem, uma mulher, ele pode fugir da responsabilidade de servir a Deus, mas fugir da sua presença é impossível. Você pode fugir da responsabilidade de ser mãe. Quantas tem por aí que tem seus filhos e jogam no lixo, jogam fora, fugindo da responsabilidade de ser mãe? Você pode fugir da responsabilidade de chegar no culto na hora certa. Você foge da responsabilidade de pagar o que você deve. Quantos não estão devendo? O homem e o mais pior devendo a Deus. Você pode fazer essas coisas, mas Deus sabe tudo. Deus vê tudo. A mulher pode fugir da responsabilidade para com seu esposo. Seu esposo pode fugir da responsabilidade para com a sua família, mas não vai fugir, não vai correr da presença daquele que é o autor de todas as coisas. Aleluia, Deus. Aleluia. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Sempre está fugindo de alguma coisa. Fugindo de lavar a loucinha, fugindo de fazer um arroz, fugindo que não quer acordar de manhã cedo. Fugindo da responsabilidade. Não foi eu que fiz. Não quero nem saber. Não foi eu que falei. Não estou nem aí. Isso é um exemplo de todos nós. Fugindo da responsabilidade. Fugindo de algo. Fugindo daquilo que é sua responsabilidade. Agora, qual é o real motivo de você estar aqui? Para dormir na igreja? Qual é o real motivo de você vir aqui? Porque alguém me convidou, porque alguém me induziu, ou alguém fez algo, aquilo, aquilo outro? Às vezes vem para fugir da responsabilidade. Vem porque às vezes é induzido. Então eu vou, porque se eu não for, corremos dos problemas. Não quer resolver o problema,
porque se comprometeu com aquilo que não deveria se comprometer. Às vezes você está devendo uma pessoa, quando vê ela lá longe, volta ao outro lado. Fugindo. Fugindo da presença de Deus. Fugindo da responsabilidade. Paga o que você deve. Se tu está devendo, paga. Lá no céu tu vais pagar com juro, meu filho. Tu vais pagar com juro. As pessoas dizem: se você está devendo alguém e aquela pessoa não esquece da tua dívida, e Deus vai se esquecer? Com que cara tu vai chegar diante dele? Vai chegar lá: ai meu Deus, eu no teu sangue de Jesus encontrei. Por que tu não quitou? Tu não sabia, tu não sabe da dívida. Deus não te dá condições para pagar a dívida. Por que tu não vai lá e acerta? Ele está dizendo que eu estou falando. Não há palavras sem sentido. Verdade. Você vai lá, irmão, nós estamos chegando na reta final. Verdade. Não vai entrar desordenado na fila. A fila tem que estar bem aprovada. Deus tem um rumo. Coloca assim, tem que estar tudo alinhado. Aleluia. Mas como sairemos daqui se estamos atrasados? E a desculpa é porque eu dormi demais. A desculpa é porque eu trabalhei demais. A desculpa é porque estou cansado. A desculpa por não ter sandália. Dá desculpa para tudo. Dá desculpa não porque meu marido não deixa. Dá não porque minha mulher não vai. Não porque, irmão, eu já vi até criança. Já vi mulher dizer que foi, não vou para o culto por causa da minha filha fica andando dentro da igreja. Aí Deus manda um demônio lá e quebra a filha só para ir para a igreja. Ou então vai para o inferno a família todinha. Dá desculpa para tudo. Diante de Deus não tem desculpa, porque Ele conhece tudo. Não sei qual foi um dos pregadores que teve uma transladação, uma visão, e ele diz que chegou do céu, e ele viu um cordão de um homem com um documento na mão, um livro na mão. E ele diz: abre o portão porque fulano chegou. Era um grande pregador e ganhou milhões de almas aqui na terra. Eu sou fulano de tal que ganhei tantas almas lá na terra. Abre o portão aí. Eu disse: só um momento, senhor, que eu vou consultar se o seu nome está aqui. Um lado para o outro, um lado para o outro. Qual é seu nome mesmo? Fulano de tal. Um lado para o outro, um lado para o outro. O que você fazia lá na terra? Não, eu era pregador e eu me mandei botar lá para o céu. Mas como é que eu não fulano? Amigo, sinto muito, teu nome não está aqui. Não pode. Não, teu nome não está aqui. E aí o que é que eu faço? Rapaz, vai até lá para o trono branco. Apela lá para o trono branco, vai lá. Para onde é que fica? Para cá, vai lá. E ele disse que ele ia caminhando em direção a uma luz. E cada momento, cada passo que ele dava, ele se aproximava daquela luz, e aquela luz ia ficando de uma forma que fustigava o olho dele, ele não estava mais conseguindo ver. E tão forte, que era um esplendor que ele não conseguiu se aproximar mais. E ele disse que daquela luz saiu uma voz: tu nunca roubou? Ele disse: sim, Senhor, roubei. Tu nunca mentiu? Sim, Senhor, menti. E foi
até quando ele pensou que ia ir para o inferno, ele ouviu uma voz: Pai. Ele fez tudo isso, mas ele ficou por mim lá na terra. Tudo que ele deve, põe na minha conta que eu pago. Bata palma para Jesus. Você nunca roubou? Você nunca mentiu? Tem algum santo aqui? Não. Não é porque não somos santos que você vai sair agora daí também, daqui da igreja, e se arrebentar logo no mundo. Misericórdia. Aí mostra que você não tem eleição. O cristão, ele é pontual. O cristão, Não correndo da presença de ele é lutador. O cristão é vencedor. O cristão, ele é cumpridor de sua palavra. Porque os filhos se parecem com o pai. Se somos filhos de Deus, nós temos que ter o mesmo caráter. É ou não é? Verdade. Deus não falha com a sua palavra. E seus filhos também não. Amém. Agora, aonde está o teu coração? Está na tua casa? A tua paixão está nos teus filhos? Está na tua esposa? Está no neto? Está no din-din, no dinheiro? Aonde está o teu coração? Nas palavras da vida? De colocar uma televisão bonita e assistir aqueles homens correndo com coisa de futebol e é uma alegria. E eu vejo pessoas que colocam uma televisão na frente e ficam assistindo e eles dão cada grito estrondante. Às vezes eu escuto lá de casa, e só mais é estrondo, parece um trovão. E vem para a igreja. Meu Deus. Aí é um bebe água, vai para o banheiro, te levanta, vai e vem. Aonde está o teu coração? Verdade, Senhor. Veja, corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Temos mais tendência de correr do que ficarmos para encarar a coisa. Vai chegar um dia que você vai encarar a Deus. Porque diz Paulo que todos hão de se apresentar ao tribunal de Cristo. Ou você pensa que você não vai se apresentar? Vai ser passado um por um, meu filho. Um por um. Não vai passar dois do lado, não. É um por um, é uma filha. Teu nome tem que estar lá. Amém. Não importa se a tua classe social, se tem dinheiro, se não tem, se tem riquezas aqui na terra, se não tem, a fama, o doutorado que você tiver, mas um dia vai chegar lá. Aleluia. Teu doutorado não te dá direito de você entrar no reino do céu. Verdade. Talvez abra as portas aqui, mas do outro lado não abre. Muito embora é bom você ter o doutorado. Estude e tenha o doutorado. Amém? Eu não estou Amém. contra isso. Só estou perguntando aonde está o teu coração. Onde está isso? Quando você chega
a escolher a sua esposa, o homem, quando ele chega a escolher a sua esposa, ou o esposo chega a escolher a sua esposa, veja, escolher a sua esposa e se casar, escolher a esposa e se casar. O esposo escolhe a esposa e se casam, não se ajuntam. E isso também do outro lado não vai passar. Porque tem que fazer o que é correto. Veja, ou escolher o seu marido, ou escolher a sua esposa, você tem que assumir a responsabilidade de esposa. Você tem que assumir a responsabilidade de marido. Porque vai vir os filhos. E quando vem os filhos, nós vamos já chegar nessa parte. Tem que haver disciplina. Assim como o pai e a mãe corrigem com disciplina, pega uma varinha e dá uma lapadinha, assim também é Deus. Se você é filho de Deus, você é corrigido. Você é corrigida. Porque se ficar sem correção, não é filho, é bastardo. Quem diz isso não é eu não. É a Bíblia. Está escrito. Talvez a gente chegue nisso já já. E então você deve se lembrar. Talvez você construa uma casa. E uma casa bonita, boa. E então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar seus filhos. Tantas e tantas mulheres aí loucas têm seus filhos e deixam. E o mais interessante, que às vezes os filhos, quando crescem, ou vice-versa, né? Tanto o pai quanto a mãe, não reconhece a luta que aquele pai com aquela mãe teve por eles, a ingratidão, fugindo da responsabilidade de criar os seus filhos, de educar os seus filhos. Aí vai lá e começa a fornicação. E a fornicação já está dentro da casa. E a coisa fica tão maniotada de uma tal maneira que não tem como fugir daquilo, porque é um espírito alojado ali, não tem jeito. E aquele espírito vai passando para os filhos, aí passa para a filha, passa para o filho, aquilo vai, sabe? E passa para o neto, e vai se infiltrando e vai. Será quanta geração para dentro? Você está me entendendo o que eu estou falando? Aí vai perdendo a sua pureza, perde aquilo, não volta mais. E vão pagar por isso diante de Deus. Isso é contra a palavra. Você foi contra a palavra. Ah, o sangue de Jesus me perdoa, me perdoou. Mas tu vais pagar por isso. Talvez você não pague em si, mas tu vai ver teus filhos pagar. Tu vai ver teus netos, mas tem que pagar. Alguém tem que pagar. Não tem jeito de ser. Lei da semeadura. Pague o que você deve. Pague a quem você deve. Comeremos
entrar no céu se estamos atrasados? Tema hoje. Como iremos entrar no céu se nós estamos atrasados? E às vezes, se atrasasse só você, era bom. Porque às vezes atrasa os outros. Aí é que está a coisa. Já aconteceu situação de você receber uma palavra de alguém, sei que você está precisando de um dinheirinho. Olha, fulano, amanhã, tal hora eu te dou. Aí tu já fala para outra pessoa, tu te compromete com outra palavra. Olha, fulano, amanhã, tal hora eu vou lá e... Não, pode deixar que amanhã de tal hora eu passo. Aí você vai para o ponto de quem te disse que ia te pagar tal hora. Aí está se aproximando a hora e você não vê a pessoa. Você fica naquela agonia. E você vai lá, rapaz, esse cara não vai chegar, eu tenho ele ali. Está entendendo a coisa? Ele te atrasa e tu atrasa a vida do outro. Isso é uma coisa terrível. Se atrasasse só ele lá, o problema é que ele está me atrasando e vai atrasar os outros. E vira uma bola de neve, fugindo da responsabilidade. Você vai tomando atalho para cá, tomando atalho para ali. Amém, irmã Sônia? Amém. O que foi que eu acabei de falar, minha filha? Não. Vamos pegar coisa. Amém? Vamos estar atentos. Vou sair daqui hoje zangado com o pastor de vocês. Amém. Tá bom, meus filhos? Amém? Amém. Peraí que já vai vir também com o pastor aqui. Vai já chegar lá. Já chegar no pastor. Aqui não tem nenhum bonitão. Tudo está devendo. Começando aqui. Estou devendo. Está todo mundo devendo. Precisa quitar a coisa. Então, veja, casar, você tem que pensar na responsabilidade de criar seus filhos. E se você tem que pensar que aquelas paredes lisinhas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas lá, sujas por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Você tem a responsabilidade de divertir e de alimentar seus filhos. Você pinta a parede, você pode ter certeza que vai ter risco lá. Vai lá riscar a sua paredezinha, vai ter mãozinha lá. Mesmo muitas vezes encontramos, difícil dizer isto, mas é verdade, que ministros, pastores, muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus, quando são confrontados com ela. Não, eu não vou falar tal coisa porque ela é dizimista e dá um dízimo desse tamanho. Então eu não vou falar isso aqui porque senão eu vou ficar sem dízimo, sem dinheiro. Hipócrita. Judas. O pastor que faz isso, ele é um Judas. Ele é hipócrita. Pastor que só fica extorquindo. Que é um ilusionista. Fica brilhando a mente dos seus membros com falsos discursos,
falsas glórias, iludindo as pessoas, dizendo, não, Deus vai te abençoar se você chegar agora aqui com 100 reais. Não, Deus vai te dar, etc, etc, etc. Hipócritas. Mas sabe por quê, irmãos? Por falta de conhecimento do meu povo perecido. Disse Jesus, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém. E ele disse mais, examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, e nelas tereis vida eterna. Amém. Então, ministros, muitas vezes, safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus, quando são confrontados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até ao último recurso. Deus, às vezes, precisa puxar a orelhinha, né? Precisa puxar a orelhinha dos seus filhos para voltar para a linha. E Deus sabe como fazer a coisa. Amém. Como um filho dele. Então ele nos corrige como filho. Agora, Provérbios, no capítulo 3, verso 1. Vamos ler aqui a Bíblia. Provérbios. Provérbios é depois de Salmos. Provérbios, no capítulo 3, verso 1, aí depois o 7, o 8, 9, 10, 11 e 12. Está escrito. Amém? Amém. Capítulo 13. 3. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueça da minha lei. E o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Verso 7 agora. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Rapaz, mas é uma esperteza. Tem uns que é uma esperteza. Aí vai te brilhando todo mundo. Mas tem uma lábia, tem uma conversa que parece aquela pessoa que faz como é que fica a pessoa bem hipnotizada. A pessoa tem uma lábia, um negócio que pega a pessoa ali, terrível. Isso é um espírito terrível. Aí depois que a pessoa sai, vai pensar, volta e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Verdade. Aí a coisa já...
Verso 7. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Mas qual é o mal? Tudo aquilo que é antibíblico, tudo aquilo que é antipalavra é mal. Então foge. Você deve fugir da aparência do mal. Verso 8. Isso será remédio. Está doente, meu filho? Quer tomar um remedinho? Está aqui. Amém. Isso será remédio para o teu umbigo. Agora, por que tem que o remédio tem que estar no umbigo? Você sabe por quê, meu filho? Porque pelo umbigo, pelo embrião, esse umbigo, quando você está dentro do ventre da sua mãe, ali passaram todas as proteínas, todas as vitaminas, oxigênio, tudo por ali. E Deus é tão maravilhoso e conhecedor de tudo que Ele vai lá agora. Ele vai logo lá onde está o negócio. Onde está no teu pique, que vai para o teu sócio, vai para a tua cabeça, vai para o teu estômago, vai para os teus cabelos, vai para onde for. Sai por ali. Aleluia. Não, eu vou no É médico verdade. fulano de tal, porque o médico fulano de tal tem a resposta. Eu falei, então, ele não tem quem tem é Deus. Ele tem a resposta para ti, agitador. Aleluia, Ele tem a resposta para você. creio, meu Deus. Ele diz, isso será remédio para o teu umbigo e medulas para os teus ossos. Amém. Honra o Senhor com a tua fazenda. Você tem um dinheirinho. Honra a Deus por isso. Você tem uma galinhazinha, botou um ovo, 2 ovos, 10 ovos. Apresenta aquilo para o Senhor. Amém. Eu vim não saber do Senhor. Verdade, meu Deus. Ele me deu essa galinha. Glória a Deus. O bicho podia vir comer ela. Deus te deu uma condições de você ter sua aposentadoriazinha, de você ter seu trabalho. Você está ali, tire que é do Senhor e vá lá. Quem está dizendo isso aí é a palavra. Verdade. Eu estou trabalhando, eu trabalho para sustentar meus filhos. Eu estou aqui no meu posto de TV, estou trabalhando Amém. para o meu Senhor. Amém. Isso honra o Senhor, não honra o homem, não. Verdade. Você não honra o homem, não. Você pensa que você está honrando, você não está honrando. Você está honrando a Deus. A Bíblia diz honra, em outras Bíblias está diferente. Como é que está essa foto? Rapidinho. Não, pode segurar. Hoje vai segurar um pouquinho mais. Segura aí. É o verso 9. Honra o Senhor. É isso? Verso 9. Honra o Senhor com os teus bens. Olha só. Com os teus bens. E com as primícias de todos os teus ganhos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Com tudo. Verdade. Deus te deu uma bênção. A primeira coisa que você tem que ser grato. Tira ali que é de Deus. Verdade. Não é só dinheiro, não. E o dia? O dia também. Amanheceu, tira um pedaço da cabeça. É dever de um cristão fazer isso.
Verso 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Tuas bênçãos chegarão a você. E transbordarão, a Bíblia diz, de muitos os teus lagares. Vai ser transbordado. Vai ser abençoado. Teus filhos serão abençoados. Teus netos serão abençoados. Tua descendência será abençoada. Amém. Amém? Amém. Não fica sem a recompensa. Amém. Verso 1. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Isso aqui é uma correção de Deus para a tua alma. Amém. Do Senhor. Nem te enoje da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. E assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se você quer bem ao seu filho, não esqueça de pegar o cipózinho e dar uma lapadinha. Assim Deus faz também. Amém? Amém. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Vou segurar um pouquinho o tempo hoje a ceia, devido a ter só tudo, né? Aí, nós vamos passar os irmãos se segurem um pouquinho aí, tá bom? Já é 8 horas. E o certo é de parar 8h30. Mas nós vamos passar um pouquinho, irmãos. Tá bom? Ou vocês querem que pare? Não. Hebreus 12, né? Hebreus 12. Do versículo 6 a 10. Diz assim aqui. Porque o Senhor corrige aquele açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se Deus te recebeu por filho, Ele vai te corrigir. Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivéssemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós, os que reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Amém? Mas mesmo como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e não se afastam dela. Veja, eles só têm, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes tive pessoas que me procuraram e disseram: sei que está certo, irmão Branco, mas se eu fizer isso, me expulsarão da igreja. Se eu fizer isso, vai me expulsar da igreja. Se eu for, meu marido manda eu embora de casa. Se eu for, minha mulher me deixa. Se eu for, isso, aquilo.
mulher, tanto a mulher quanto o homem. A mulher, ela só está sujeita a seu marido até chega perto de Deus. Quando chega entre Deus e o marido, Deus. Você escolhe Deus. Meu filho, meu querido, amado esposo, te sirvo de tudo aqui na terra. Sou tua esposa, sou tua zeladora, sou tua cuidadora. Mas, sinto muito. Você não quer, eu quero. Amém. Você não quer, eu quero. Te sirvo tudo. Mas se você não quer, se ele quiser ir embora, por Deus, levante a mão e dê graças a Deus. Graças a Deus, ele te ama. Ele nunca te ama. Se o marido fizer isso, ele nunca te ama. Ele não ama teus filhos, não ama a tua casa, ele quer ir embora. Ele só quer uma te ama. E se tem uma coisa que eu acho feia e ignorância às vezes, é que fala alguma coisa e fica calado. Isso acontece com a gente. Fique emburrado. Quando ficar calado, você faz. Aí se reclama, mas tu ficou calado. Não falasse nada. Eu não perguntei, por que tu não tem boca, rapaz? Tu não tem boca? Por que tu não falasse? Tu está falando agora. Ora, bola, as caçarolas. Não é verdade? Então você deve respeito, a mulher deve respeito, é submissa a seu marido até uma certa altura, que é Deus. Depois de Deus, o povo do Egito pereceram todos por não deixar os filhos de Deus e adorar Deus no deserto. Morreram, pereceram. Tu quer bênção na tua casa, adore a Deus. Amém. Tu quer bênção no teu lar, na tua vida, não despreze Deus por nada. Verdade. Ele é soberano na tua vida, na tua casa, no teu lar, onde você estiver, por onde você for. Ele é soberano. Estava em Primavera, sábado, sexta-feira, eu cheguei às 7 horas da noite. E fui tentar cochilar por volta de umas 11 e pouco da noite. E eu me deitei. E não tinha feito uma oração por a cama dentro do caminhão da carreta, por aquela coisa. Bom, mas isso é tripulação. Isso é tripulação do inferno, eu tive. Sonhos terríveis. Eu comecei sonhando com Lucas, eu amo meus filhos. Sonhando com eles em um lugar que ele ia para um lado, ia para o outro, e eu ficava com raiva, ele não faz isso, rapaz. Sabe? E ele ia lá e fazia, eu não faz isso, até um ponto que eu cheguei com ele em um lugar. E eu vi uma macumbeira, uma família, coisa de umbanda, várias coisas de macumba. Eu peguei, bora embora daqui, e ele foi ser rebelde de novo. Chegou o momento que eu cheguei com ele, e abaixei assim, e faz coisas na cabeça dele, não faça isso. Ele, sabe aquela lágrima doída, escorrendo por dentro da boca dele, saindo, parece cocô, de galinha seca.
andando e aquilo saía, irmão, que me doía. E quando saí dessa tribulação, estou resumindo, né? Estou contando de crônica. Quando saí dessa tribulação, eu ia caminhando numa rua e de repente caía vários galhos de árvore no caminho de pisar. Estava chovendo. E no caminho, e nessas árvores que caíam, irmãos, vinha junto essas coisas de energia elétrica. A obtenção de energia elétrica. E eu ia tentando sair assim dos espinhos daquela árvore, aquela coisa na rua, mas que tribulação. Para onde você está? E eu vi uma mulher vindo. E quando eu olhei aquilo, eu disse, agora eu vou ver quem está chegando nesse cara. Aí ela entrou naquele irmão e aquilo pegou na perna dela. E ela disse, gritando, e você acredita? No sonho, eu tentava correr, sair do sonho, e aquilo tentava me puxar. Eu senti tudo no meu pé. Aquele negócio de choque no meu pé. Aí eu parei, levantei a mão e disse, está repreendido, Satanás, de fogo. Comecei a repreender, aí aquilo começou a desfazer no pé da mulher e se desenvolveu no pé da mulher. Aí já me levou para outro lugar. Terrível. Misericórdia. Estou olhando, eu vi uma moça linda. Uma moça linda. Jovem. Quando eu pensava que aquilo se transformava em um planeta. Terrível. Dentro da vida daquele caminhão aconteceu várias coisas completamente. E eu morei. Chorei que Deus me levasse lá e tal. Morei na viagem. Irmão, quando eu me acordei, eu estava num trânsito, dentro da cabine desse caminhão terrível. Não sei se vocês já entraram numa atmosfera do inferno. Isso algumas vezes aconteceu comigo. E eu me sentei, o Senhor me passou e eu comecei a repreender, comecei a chorar diante de Deus e as lágrimas caíram. Eu chorei igual bebê. Aleluia. Chorei igual bebê. Porque eu sabia que viria a tribulação. E foi um dia atribuladíssimo de todas as partes. E eu chorei, repreendi aquilo ali, aquela cama e aquela coisa. Aí eu coloquei o vinho. Foi que acalmou, depois eu consegui cochilar, foi 5 horas da manhã. Eu não sei onde foi que eu parei aqui para contar essa história, o que aconteceu. Amém. Não sei nem por que eu parei aqui, não sei nem onde eu parei. Mas vai ficar aqui. Amém. Tinha mais coisas, mas eu vou parar aqui. Então, essa é uma das experiências. Que até onde você senta, desemorando, que você tem que fazer a oração aqui se sentar. É Você verdade. apanha espíritos. Você apanha espíritos. E tem muitos espíritos imundos por aí. É. Tem muitos. Tem que ter muito cuidado. Amém? Amém. Vamos ver aqui. Coríntios. Primeiros Coríntios 11. Primeiros Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos cansados, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Em São João, São João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus, disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois nos demais todos estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabeis ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou para vez a mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizer bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Amém? Amém.